Olá, seja bem-vindo a mais um Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. Meu nome é Fernando Bispo e no programa de hoje vamos receber o professor Cláudio Paris, falando sobre o tema isolamento social e educação, dicas de estudo e bem-estar emocional em tempos de Covid-19. Professor Cláudio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Estou encantado e é encantador estar aqui com você. São tempos muito difíceis, né? Quem diria que a gente há 30, 40 dias atrás estaria vivendo uma situação como essa, né? Esses tempos são tempos novos, eu diria até novíssimos, eu diria novíssimo dos novíssimos, né? Todo mundo está tendo que se adaptar, né? Essa nova condição, né? E, Fernando, eu não sei se você é da minha geração, por exemplo, eu tive a oportunidade, eu nasci na segunda metade do século XX e convivi com pessoas que viveram no começo do século XX, que viveram, por exemplo, a Segunda Grande Guerra. Os meus avós me contavam da fome, me contavam da peste, né? Me contavam da dificuldade, né? E havia um ditado famoso de uma das nossas vovós lá, da Bisa, que dizia assim, vai ter um tempo que a gente vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar. Então, quando se vive uma situação como essa, como fome, como peste, como guerra, né, nós vivemos os extremos, nós estamos vivendo um tempo assim, né? E Fernando, também, não sei se você tem essa percepção, os nossos também aqui, participantes também, são nesses tempos que aparecem os canalhas e os heróis, né? Então, tem de tudo, né? A gente vê o cara lá que comprou 50 mil frascos de álcool gel e colocou para vender lá, por exemplo, num site da internet por 20 vezes mais, né? Bom, depois ele teve que devolver tudo. Né? Ou os heróis do sistema de saúde. Eu tenho um dos meus irmãos, por exemplo, que está ligado a um sistema de saúde que faz atendimento, né? Agora ele até está afastado. Mas eles dizem assim, do terror que eles vivem a todo instante. Eles são heróis, né? Ele vai trabalhar, mas ele está toda hora se arriscando numa situação como essa. E é nesse momento que a gente tem histórias lindas para contar, tristes, mas lindas para contar. Na educação também, né, Fernando? A gente percebe gente fazendo um desserviço para a educação, mas tem iniciativas espetaculares, como essa aqui, que, por exemplo, você está fazendo comigo, né? Se estivéssemos aí pessoalmente, pode ser que não teríamos esse momento de, mesmo distantes, né, termos proximidade. Verdade. Professor Cláudio, um aluno pode estudar e aprender nesses tempos de Covid-19 mesmo não indo presencialmente à escola? Essa é aquela pergunta famosa, né, que quem é aí, digamos, do mundo aí do mercado, por exemplo, é a pergunta de $1 milhão, né? Se você me perguntasse há 40 dias atrás, um mês atrás, eu já tinha uma certa experiência de trabalho online, mas eu certamente não teria a dimensão que eu tenho hoje. Eu quero contar da minha experiência, mas queria que também todo mundo que está ligado com a gente pudesse dar uma percepção, né? Aqui a sua impressão sobre isso. Eu, apesar de já bem maduro, né, faço questão de continuar na sala de aula. Ainda continuo, eu sou professor de ensino médio pré-vestibular. E os meus alunos tiveram, assim, uma transição muitíssimo rápido para esse mundo. Porque esse mundo já era dele, né? Eu sou apaixonado por um teórico norte-americano chamado Mark Pinsky, que ele diz que a gente vive nos tempos dos chamados nativos digitais e imigrantes digitais. Essa ideia do Mark Pinsky não é exatamente original, mas ele verbalizou uma coisa inverbalizável, assim, né? Nativo, por exemplo, eu sou brasileiro, não sei vocês, Renato, você também. Mas, por exemplo, quem já teve uma experiência de morar no exterior, sabe muito bem o que eu estou dizendo, não é? Então, quando você é um imigrante, por exemplo, você, em tese, lá no solo estrangeiro, você não é daquele lugar, você não é daquela pátria, né? Então, assim, se você está morando num país estrangeiro, você pode até, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma coisa que eles chamam de green card, né? Você pode ser lá, digamos, um imigrante que por qualquer motivo você é um green card, você está autorizado a ficar lá. Você
tem todos os benefícios de um cidadão normal. Mas se você é um imigrante, você está fora do seu contexto, né? Então, eu, por exemplo, tive tantas vezes que tive que ir para o exterior por tantos motivos, né? Mas eu tinha saudade de arroz e feijão, parece uma coisa... Faz falta, né? O que é nosso, faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa cultura. Países frios, por exemplo, né? É desesperador você não ter sol. Parece uma coisa, assim, simples. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é essa a única coisa que eu consigo verbalizar de mim, que sou um imigrante digital. Fernando, não sei você, sim, eu não nasci com o celular na mão. O meio de comunicação que eu tinha quando eu era garoto e jovem era a televisão. Eram, digamos, aqueles enlatados seriados americanos. Nós tínhamos 4 ou 5 opções de canais de televisão ali. E eu, quando precisava, por exemplo, quando fui para a universidade, o acesso que eu tinha era pelas bibliotecas. Então, muitas vezes a gente comprava, por exemplo, a gente que foi para pesquisa, que foi para o mundo acadêmico, né? A gente lá na universidade comprava um livro, vinha um livro lá, por exemplo, francês, espanhol, alemão, inglês, demorava 6 meses para chegar no Brasil e custava caríssimo, não é? Sim. Hoje você tem acesso nos dedos. Eu sou do tempo da datilografia, não sei você, Fernando. Né? Eu fiz também datilografia. Fernando, você fez datilografia? Eu fiz. Eu sou de 76, professor. Então, eu sou um pouquinho antes de você, dos anos 60, sou de 63. Mas nós tivemos que fazer um curso de... Fernando, com todo respeito, às vezes para você isso não vale. Isso não me serve absolutamente de nada. A gente vira o smartphone assim na horizontal, usa ali os polegares ali, no máximo um indicador, a gente consegue, quer dizer, aquela coisa, né, daquele mundo que hoje não existe mais. Isso que é um Sim. imigrante digital. Então, falando do aluno, Fernando, o aluno muitas vezes não tem essa dificuldade, principalmente aluno de ensino médio, aquele aluno do Fundamental 2, aluno de 10 anos para frente. Mas eu encerro te dizendo que para nós hoje o grande dilema, são esses imigrantezinhos, esses nativozinhos, né, digitais, que são essa geração Z, que já nasceu aí nos anos 2010 para cá, que agora, por exemplo, está na pré-escola, tem 5, 7, 8 anos, né, até 10 anos. É muito, muito difícil fazer um trabalho online com esses alunos. Eu estou ouvindo pesquisadores dizer que é totalmente inviável fazer esse trabalho. Eu tenho uma experiência linda, sou casado com uma alfabetizadora, tenho visto coisas extraordinárias que ela tem feito. Isso tem me dado uma certa esperança. Mas para nós, os jovens, o problema não foi, né, com os meus alunos de ensino médio, os alunos fomos nós. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de me adaptar. Os alunos entram numa plataforma, parece que eles já nasceram sabendo. É isso que é o chamado nativo digital. Então, resumindo... Faz parte do dia a dia deles, né? Faz parte. Então, resumindo, se você tem um bom professor, se você tem uma metodologia adequada e se você tem um instrumental, então, infelizmente, nós temos uma desigualdade social absurda. Muitos que não conseguem ter acesso à internet, obviamente, não vão ter as mesmas condições, né? Eu trabalho numa escola privada, numa escola particular. Meus alunos têm todo tipo de acesso à tecnologia, mas nem todos os alunos são assim no ensino médio. Agora, o grande dilema, o grande desafio nosso são com os miúdos, os pequenos. Isso aí, Fernando, é que é o nosso desafio, né? Como é que você vai interagir lá com uma criança, por exemplo, que nem é alfabetizada? É muito mais difícil, né? Bem mais difícil. Professor, existe, com toda essa tecnologia, existe um horário adequado ou ideal, digamos assim, para que o aluno se concentre mais e consiga absorver todo o conhecimento? Existe sim, mas ele não é o mesmo para todas as pessoas. Eu vou contar para você a minha experiência particular aqui da minha casa, né? Eu tenho um filho que é músico, que ele é notívago, né? Então, ele funciona melhor de noite e vai dormir de madrugada. Eu sou do dia, né? Eu durmo cedo, eu acordo de madrugada, então eu me sinto muito bem pela manhã. Nem todas as pessoas são assim. Mas por causa desse nosso modelo, entre aspas, fabril, né, de escola, as escolas começam 7, 7 e pouco da manhã, vão até meio-dia, e muitos alunos dormem 5, 6 horas por noite, às vezes 4 horas, 3, às vezes nem dormem e já vão direto para a escola. Então, na prática, significa que esse modo de escola que a gente tem, que deveria todo mundo se enquadrar, tem gente que não se enquadra. Fernando, quando a gente transporta o mundo escolar, que era aquele mundo físico, a gente tinha aula, o professor, aqueles alunos, 40 alunos, 50 alunos, como é o caso, às vezes, nós, professores de pré-vestibulares, 200, 300 alunos numa sala de aula lá, né, real, lá, digamos assim, né, não que as outras não sejam, todo mundo tem que se enquadrar.
essa é uma das grandes vantagens do ensino online, né? E da educação à distância. Ela pede essa coisa do olho no olho, né? Eu sou muito latino, eu tenho muito mão, eu peço até desculpa para vocês, que às vezes me mexo, eu sou caloroso, eu estou sofrendo muito porque gosto de abraçar, gosto de ter o contato. E agora isso não é mais possível. Então isso não é substituído pelo mundo online. Mas qual é a vantagem de você ter uma educação online? Um aluno que tem um perfil, por exemplo, como o meu, ele gosta de acordar cedo, ele se sente bem, se sente disposto, ele consegue fazer uma jornada de estudos adequada. Mas aquele outro aluno que era obrigado a acordar cedo e que nós temos experiência disso na sala de aula, né? Eu às vezes entro numa sala de aula, centenas de alunos lá, eu tenho quase metade dos alunos que estão lá, de olhos abertos, só, mas eles estão dormindo. Sim, sim. Metade do período pela manhã ele está com sono ainda despertando. Ele começa, né? Entre aspas, a funcionar, essa palavra não é muito adequada para a educação, né? Não tem funcionamento, né? Tem aprendizado. Sim. Ele começa a ter uma razoável percepção ali do processo de ensino e aprendizagem, às vezes 11, meio-dia, ele vai embora e aí ele fica com a pilha toda lá em casa, quando teoricamente ele deveria ter um momento melhor para aprender. Então, um aluno, por exemplo, que tem um perfil desse, não tem problema, ele começa a estudar às 13 horas, 14 horas, às 11 horas, às 12 horas. É tudo uma questão de método e, obviamente, de orientação, né, Fernando? É muito de acordo com o ritmo e qual o horário do dia que a pessoa se sente melhor, né? Mas tem que ter alguma vantagem desse mundo online, né? Sim, sim, com certeza. Tem os prós e contras, mas tem muitos prós também. Prós e contras. Exato. Porque o aluno já está mais acostumado com essa tecnologia e pode usar essa tecnologia a favor dele. Não, ele não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Agora, eu concordo. Ele precisa de método, ele muitas vezes não consegue organizar o horário dele sozinho, ele não consegue dar conta de, por exemplo, ele tem lá uma escola típica de ensino médio no Brasil, muitas vezes tem de 20 a 30, 40 professores. É muito difícil de organizar isso. Sim. Agora, professor, além do horário, tem a questão da organização do espaço físico e as pessoas também que convivem naquela mesma casa. Como organizar esse espaço físico para que ele fique adequado para o estudo e como os parentes, as pessoas que moram junto com esse aluno, podem ajudar para que ele se concentre mais e aprenda mais? Isso é imprescindível, é fundamental. Você precisa mobilizar toda a família para isso. Então, assim, a orientação que a gente dá para os nossos alunos e que a gente percebe que a gente tem um grande retorno deles é assim, precisa ter um local de estudos. Fernando e queridos que nos ouvem, queridos aqui, não dá para começar a estudar de pijama na cozinha, depois vai para a sala, depois vai para o jardim, para a varanda e para o... Não, eu preciso ter um local. Então, por exemplo, eu me sinto bem lá num lugar da casa tal. Esse lugar tal, Fernando, eu preciso ter uma mesa, eu preciso sentar. Essa posição aqui que eu estou, ela me dá vigília, ela me dá, né? Eu estou deitado, muitas vezes o meu corpo, por exemplo, tem dificuldade de me concentrar. Então, eu preciso ter um local. Esse local, por exemplo, tem que ser um local que eu me sinta bem. Ele não pode ser um local que barulhento ou alguma coisa. Então, a casa tem que colaborar. É o horário, né, do Fernando estudar, então nós vamos ajudar. Ele não vai estudar o dia todo, ele não consegue nem adequado, mas naquele horário, naquele local. Então, por exemplo, eu tenho aqui água, eu trouxe água aqui para falar com você. Então, eu tenho aqui a minha água, eu tenho aqui uma cadeira, eu estou muito confortável, eu estou aqui conversando com você numa posição... O aluno precisa ter isso também, Fernando. Isso é muito importante. Você tem algumas dicas, além do horário, o local adequado, para que esse confinamento social, trocando em miúdos, funcione para todo mundo? Olha, tenho sim. E aí vale para todos os alunos. Você precisa dar tempo também para você. Você precisa ter o ócio também criativo, né? É o Domênico De Masi, sou apaixonado por esse autor. É o ócio. Eu preciso organizar o meu tempo para estudar, mas para também fazer uma coisa que me dê muito prazer. Eu sou músico, né? Eu agora, de um tempo para cá, estou tocando ukulele. Quando eu vou tocar o ukulele, Fernando, eu me desligo, eu saio ali. Todo mundo precisa ter um momento assim. Então, digamos, uma jornada de estudos que eu começo às 10 horas da manhã. Eu vou fazer uma refeição às 14 horas, eu vou retomar então às 16, às 15, às 15h30. E nesses intervalos, eu posso ter um momento onde eu, por exemplo, se eu sou músico, eu vou tocar, se eu
se eu gosto de pintar, eu posso conversar com alguém, eu posso abrir o celular para falar com alguém pelo WhatsApp, eu fazer uma chamada. Então, eu preciso ter momentos em que eu vou me dedicar para os estudos, mas eu preciso ter intervalos regulares para que isso possa acontecer. E insisto, tempos de confinamento são tempos que nós temos que também fazer aflorar as nossas paixões, não é? Então, eu sou apaixonado, por exemplo, por, sei lá, por cinema, por literatura, por super-heróis, não é? Eu tenho que dar um tempo também para que eu possa ter esse instante de fruição, Fernando. Faz com que tudo funcione melhor, né? Um momento de Exato, relaxamento. exato. Agora, professor, no caso das crianças de 5 a 10 anos, tem que ter uma atenção mais especial, né? Tem. Esse é um grande desafio. Como eu já tinha comentado com você, Fernando, o que se passa é que nessa fase, realmente as crianças são muito dependentes da presença da família, né? Ou de um pai, ou de um avô, de um tutor ali, né? Então, o que se passa é que as crianças precisam ter aquela pessoa para fazer aquele acompanhamento. Assim, Fernando, é um momento da criança brincar, é um momento em que a criança precisa ter um espaço ali com o pai, com o familiar e com a orientação do professor também, não é? Para que a criança possa fazer ali um momento também de ter a vivência dela de relacionamento. Então, um exemplo, por exemplo, é a contação de histórias, né? Todo mundo já teve uma experiência linda de ouvir uma história empolgante, maravilhosa. As crianças são apaixonadas por isso. Então, trabalhar com bonecos, trabalhar com marionetes, fazer ali da caneta um herói, fazer ali de um copo um cenário de uma coisa qualquer. Em resumo, os pequenos precisam da presença desse familiar, precisam da presença desse orientador, precisam que o professor e a família possam se mobilizar para isso, não é? E, sem dúvida, é um dos grandes desafios. A gente acredita que esse é a grande, assim, ainda lacuna dessa forma de relacionamento da educação online hoje em dia, é a educação desses chamados miúdos, né, dos pequenininhos aí nessa fase. Depois, a experiência da gente é que a gente tem um fluxo um pouquinho maior e melhor. E um dos pontos positivos, eu acredito, que seja essa reaproximação dos pais, da família, com as crianças, que normalmente os pais não têm tempo para brincar com as crianças. E é uma ótima oportunidade, né? E está sendo um desafio também para os pais, não é? Então, a gente tem muita demanda de pais que dizem assim, mas o que eu falo? Não, olha, seja o pai, né? Muitas vezes a gente não conseguia ser o pai, ser a mãe que os nossos filhos, né, precisavam e mereciam por todas as circunstâncias. Eu concordo totalmente com você, Fernando. Está sendo um momento mágico também de reaproximação e de revisão também dos valores, né? Então, todo mundo precisa ter sucesso, todo mundo precisa ter um desempenho profissional no seu trabalho, etc, etc. Mas a gente precisa, sim, ter um foco na família também. E sou franco com você, Fernando. Muitas vezes, se a gente desliga o celular, olha nos olhos da criança, tem ali aquele momento mágico com ela ali, isso é até mais poderoso do que se eu quiser fazer, por exemplo, uma rotina, um procedimento ali que muitas vezes é enfadonho para a criança e que poderia estar ligado a alguma atividade que na escola até funcionaria, mas que em casa muitas vezes não há condição para isso, viu, Fernando? É verdade. Agora, no caso das crianças acima de 11 anos, muda um pouco essa rotina ou é muito parecida com a rotina dessas crianças menores, de 5 a 10? Não, tem uma ruptura sim. Essas crianças a partir de 11 anos, elas também precisam de uma orientação, elas têm muita dificuldade de concentração, precisam de uma tutoria também pedagógica e profissional. Então, aí é imprescindível o papel do professor, do orientador educacional, dos psicopedagogos, para fazer essa orientação também. Se a criança tem aquela dificuldade clássica, né, de dificuldade da internet, se ela não consegue mobilizar os recursos dela via internet, a gente tem também aí uma limitação. Mas a criança, a partir dessa idade de 10, 11 anos, não há mais para ela conflito em relação ao mundo digital. Aí vale o professor, por exemplo, fazer, por exemplo, uma série de atividades que a gente pode fazer em matéria de gamificação, né? Os alunos podem ser, por exemplo, instados, podem ser instigados, né, a fazer desafios, por exemplo. Então, aqueles chamados quiz que a gente tem na internet, quiz, né? Ele vai e responde uma pergunta, depois tem uma outra. Não é tão difícil fazer isso. Uma ferramenta qualquer hoje, como um Docs, qualquer coisa desse tipo, o professor pode ter
esse recurso. E eu insisto, nessa fase, o menino tem muita dificuldade, a criança, né, o adolescente tem muita dificuldade de concentração e de organizar a sua atividade. Então, ele precisa realmente de uma tutoria, precisa de alguém para poder orientá-lo em relação a isso, Fernando. Passando um pouquinho mais adiante, professor Cláudio, agora para aqueles alunos adolescentes que estão próximos de fazer o vestibular, estão naquela tensão de pré-vestibular, exames do Enem, enfim. Qual seria o procedimento ideal para esse aluno que tem uma demanda muito grande, que tem uma quantidade de matérias muito grande para estudar e que está nesse confinamento? Então, é uma combinação de um pouco de tudo que a gente acabou de dizer daquela faixa etária anterior. Imprescindível ele ter uma organização. Então, aquela famosa agenda, então ele tem que ter um horário, especialmente para nessa fase, essa faixa etária, né? Ele precisa ter um horário definido de estudos. Ah, não dá para estudar de segunda-feira, eu estudei de manhã, terça eu já não estudei. Aí quarta eu estudei só à noite, mas aí eu tive um compromisso e deixei... Não. Então, assim, nós vamos estudar... Não, eu começo a estudar às 8, às 9, às 10. A minha dica, Fernando, fazer ciclos de estudos de aproximadamente 70 minutos, 90 minutos, não é? Então eu vou lá, fico ali, faço ali um ciclo de estudos ali. Eu sou um aluno de pré-vestibular, então eu vejo geografia, depois literatura e sociologia, não é? Se eu fiquei ali 20, 30 minutos em cada um desses professores, eu tenho 90 minutos, eu tenho que descansar. Então, minha dica é fazer esses ciclos, né? Começar sempre à mesma hora, fazer ciclos de 70 a 90 minutos, com 15 a 20 minutos de intervalo. Eu saio daquele lugar onde eu estava, eu vou tomar ali uma água, eu vou olhar ali o sol, eu vou olhar pela janela, né? Eu vou caminhar um pouquinho, eu saio, eu me levanto, eu converso com alguém, mas eu volto, eu tenho que ter disciplina. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer 3 ou 4 ciclos desse do dia, quer dizer, 3 ou 4 ciclos, né, onde eu intercalo 70, 90 minutos com esses momentos de parada, eu acredito que já seria um bom começo. Tem que começar, Fernando, assim, tentando, não é? Se o aluno tiver dificuldade, ele realmente precisa de um professor, precisa de alguém, né, do seu círculo que vá orientá-lo. Mas eu penso que a dificuldade não está aí na tecnologia, não está nos meios, nas mídias, como são com os pequenos, né? É questão de método, mesmo questão de organização. Eu acho que a palavra organização se adequa e se adapta a todas as faixas etárias, né? Independente do perfil de cada aluno, a organização é fundamental. Agora, para a gente finalizar, professor Cláudio, sim, qual é o futuro? O que esse futuro nos reserva em tempos de Covid-19, em tempos de confinamento, de isolamento social? O futuro revela para a gente um grande desconhecido, né? Eu recebo essa pergunta, Fernando, várias vezes por dia. A gente tem atendido muita gente, conversado com muitas pessoas e a gente está diante do desconhecido. Qual é, assim, o problema de estar diante do desconhecido? Ninguém quer lidar com o desconhecido. A gente gosta daquela famosa zona de conforto. Já ouviu falar dessa expressão, Fernando? Sim. Não é? Eu estou na minha zona de conforto. Nós não estamos na zona de conforto. Então, algumas dicas importantes para a gente atravessar esse futuro desconhecido. Não podemos ficar sozinhos. Não é? O isolamento social não significa o isolamento de relacionamentos. Fernando, eu tenho que me abrir a especialistas. Eu preciso de um aconselhamento médico, eu preciso de um aconselhamento clínico. Eu não posso ajudar, mas eu posso indicar vários médicos que podem fazer isso. Então, se eu tenho necessidade de um especialista, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de recorrer a eventos e fatos científicos. Então, a segunda dica que eu queria dar é isso. A gente ter a capacidade também, a humildade, a gente não sabe tudo. A gente precisa ouvir a opinião de uma pessoa que tenha um conhecimento sobre o fato qualquer. E se a minha demanda é sobre educação, vamos ouvir nós, os educadores. Se minha demanda é sobre dinheiro, finanças, hoje todo mundo está ganhando menos, todo mundo tem uma dificuldade danada hoje. A gente está tendo, né, que sobreviver nesse chamado tempos agora novos, né, com menos dinheiro, trabalhando mais
e cada vez com a perspectiva de que isso não vai se resolver a curto prazo, né? E a última dica que eu queria dar, inclusive, para fechar aqui o nosso espaço e o nosso momento, é tempo de vivermos as nossas grandes paixões, não é? A minha esposa é uma grande paixão para mim, eu me apaixonei por ela. Eu não vivo mais aquela paixão arrebatadora de quando eu me encontrei com ela, mas hoje eu vivo até uma paixão muito maior e melhor, que é poder me encontrar com ela, viver com ela, trabalhar com ela. É tão legal, eu trabalho até junto com a minha esposa em muitas coisas que eu faço, não é? Eu te disse, Fernando, que eu sou músico. A música é uma grande paixão. Eu nunca tenho tocado tanto, mas da minha casa. Então eu faço lá um Instagram com um outro músico, ele canta, eu toco, ele toca, eu canto. Eu faço lá um webinário lá com músicos, de repente tem 20 pessoas lá, cada um tocando, e a gente faz lá uma composição qualquer. Então, é tempo de viver as minhas paixões, é tempo de colocar também as minhas paixões para que eu possa conseguir ter um amálgama, para que eu possa conseguir ter uma força para resistir a esses tempos. Tempos de tormenta, Fernando, tempos de tempestade, são tempos também de comedimento. Eu preciso viver com comedimento. O que é ser comedido, né? É ao contrário daquilo que a gente chama, desculpa a expressão, Fernando, já ouviu? Enfiar o pé na jaca. Não é? Sim, sim. Então, assim, a gente deve ter comedimento agora. Agora é tempo da gente medir o que a gente vai falar, medir o que a gente vai fazer, ter mais cuidado do que nunca com o dinheiro, ter mais cuidado do que nunca com o outro, ter mais cuidado do que nunca com as crianças, ter mais cuidado do que nunca com a saúde. A gente não pode se arriscar hoje, não é, a ter um procedimento em que eu vou, por exemplo, ter que procurar um hospital, porque nós estamos vivendo um colapso de saúde, não é? Eu não posso descuidar da minha formação, porque eu não tenho mais a escola 24 horas por dia, você entendeu? Então é tempo de viver essas paixões intensamente, para que de uma forma ou de outra eu tenha uma espécie de, como se diz, proteção. Não é que não é uma palavra adequada, mas eu me protegeria de tantos e tantos problemas que a gente tem hoje, Fernando. Eu acho que vai ficar um grande aprendizado de tudo isso para todos nós, né, professor? Para todos nós. Nós vamos ter histórias lindas para contar no futuro. Professor Cláudio, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer meu, Fernando. É dito que eu estou encantado, foi encantador, como eu disse lá no início, né? E espero que a gente tenha momentos como esse para poder, né, partilhar toda essa reflexão. E acho que a única segurança que eu tenho, né, é que a gente vai ter muitas histórias ainda para viver. Nessa insegurança toda, a gente vai viver lindas e apaixonantes histórias daqui para frente. Com certeza, e voltaremos mais fortes. Certamente. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, professor. Tudo de bom para o senhor. O Papo com os Autores... Obrigado. Obrigado. O Papo com os Autores de hoje fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais, participe, envie sugestões, perguntas e acompanhe as próximas entrevistas do Papo com os Autores da Editora do Brasil. Até o próximo.